O senhor se considera um mercenário do reino? Não é que eu me considero, eu humildemente falo que sou. Sou sim. Sou. Um mercenário do reino? Por Jesus. Um mercenário do reino? Eu fui contratado por Jesus. Jesus me chamou, Fábio. Fábio, não é todo mundo que é contratado por Jesus. Tem pessoas que querem, mas Jesus disse, para você não dá. Para você não dá. Como que Jesus fala isso? Ele fala com as palavras mais agradáveis do que a minha, né? Aquela palavra, né? Uns chega, pede, né? Vou te seguir, Muitos, dá para usar também essa, né? Muitos foram chamados para o reino, escolhidos, para a salvação, mas para ser mercenário escolhidos. Porque assim, uns queriam, mas não podiam, né? Outros não queriam, mas Jesus chamou. Não, vem e me segue. Mas outros tiveram até uma desculpa. Mas eu tenho que enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrar os mortos. Você vem e me segue. Então Jesus contratou, mas não é de graça. Pedro deixa isso bem claro. Ele começa a falar lá e Jesus fala assim: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? Porque Pedro deixou. E inclusive esse dia eu estava falando com umas pessoas aí sobre a oferta. Eu, por exemplo, eu estava trabalhando num comércio dentro de uma faculdade que dava muito lucro. E eu fui solicitado para deixar o trabalho e servir Jesus. Jesus falou com o meu líder, não falou comigo, né? Jesus não fala, se falasse comigo talvez eu ia fingir que não escutava, né, Jesus, né? Porque eu gostava de trabalhar ali, era um trabalho gostoso, era bem recompensado, agradável, era muito bem recompensado, mas eu aceitei, deixei e fui servir Jesus. E não foi a primeira vez, né? Eu quando saí para a missão também a mesma coisa. Eu tinha lá minha empresa de sorvete, no lugar calor, fazia fila, o pastor lá me chamou. Nós precisamos de você. Tem uma cidade que tem 8 cidades que não tem igreja da nossa Assembleia de Deus e tal. E eu liguei para um pastor aqui, amigo meu, pastor Guilherme Diniz Cordeiro, na época que pastoreava o Jardim Gabinete. Falei, pastor, eles querem que eu faça isso. Eu fiz uma prova com Deus aqui. Falei, se eu vender o meu comércio amanhã, o primeiro cliente comprar o comércio, eu saberei que é de Deus. A primeira cliente comprou o comércio. Falei, agora pastor, eu estou nesse mato sem cachorro, eu quero ir. Ele falou, pode ir, porque Deus falou com a igreja domingo aqui. Deus usou dos pardinhos lá, que eu não lembro o primeiro nome dele agora, me sumiu. E falou que você ia nos ligar. Eu não sabia que era você, mas falou que um missionário ia nos ligar e era para nós cuidar dele, muito bem por sinal. Ia se cuidar de mim. E eu abri mão daquilo. Então, quanta oferta eu dei para o reino? Não para a instituição, porque, né? Se bem que na época que eu vendi lá, eu dei uma parte muito boa, não dei só 10%. Devolveu o dízimo, né? Não, eu dei quase tudo. Mas assim, eu abri mão de uma empresa, o outro abriu mão de um emprego. Jesus considera tudo aquilo como uma oferta. E agora ele vai cuidar de você. Quando os apóstolos mostram isso na igreja primitiva, que as pessoas vendiam seus bens, traziam os pés dos apóstolos, e depois eles viviam pelo cuidado dos apóstolos. Não era todo mundo que fazia isso, eram as pessoas que tinham chamado. Tanto é que Ananias e Safira viram aquilo e falaram assim, eles chamaram lá o Barnabé lá de filho do trovão. Eles deram um destaque pro cara, e agora o cara vai ser cuidado pela igreja, só para ficar servindo a igreja. Vamos vender também, mas vamos segurar parte do dinheiro, que daí a igreja cuida de nós temos o pé de meia aqui. Quiseram lograr o Espírito Santo, né? E morreram ali. Isso tudo é uma amostra, uma demonstração de como que deve ser, né? Por exemplo, tem pessoas que saíram de grandes empresas para ganhar 1 ou 2 salários para servir a Jesus. E com prazer, com chamado, vendo o resultado. Agora tem pessoas que ganham fortunas que nunca deram resultado positivo para Jesus. Nunca deram um resultado positivo. Não sabe o que é dirigir uma igreja, não sabe o que é chorar com os irmãos, não sabe o que é chorar com os que choram, só sabe o que é sorrir com os que sorri, se alegrar com os que se alegram, mas nunca teve uma experiência de expulsar um demônio sequer. Nunca teve uma experiência de curar um enfermo, de restaurar um casamento, de restaurar uma família, né? E hoje está lá desfrutando de tudo, achando que é o melhor da terra, a última bolachinha do pacote. Não é. Então a pessoa tem que ter essa humildade, reconhecimento, entender que o pastor é Jesus, nós somos os mercenários, nós somos os trabalhadores, né? Não ofende ao senhor? Não ofende, porque o senhor não se sente ofendido, mas, por exemplo, pastor Lincoln, o senhor é um mercenário. Eu trabalho negociando aquilo que não é meu, aquilo que é de Jesus. E se eu trabalhasse, por exemplo, na tua sapataria, eu seria chamado o quê?
trabalhador.